Quando nós falamos da campanha 18 de maio, sempre a gente lembra da violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas é importante também a gente lembrar que existem outros tipos de violência. Por exemplo, a violência física, a violência psicológica, a própria violência institucional, enfim, outras violências que ocorrem no âmbito familiar e também fora do ambiente da família. A vítima do abuso sexual infantil apresenta mudanças repentinas de comportamento. E a escola, por ser um espaço acolhedor, ela consegue perceber logo essa mudança de comportamento. Quais são as mudanças que a criança apresenta? Ansiedade, choro, agressividade, dificuldade de aprendizagem, dificuldade de se relacionar com os colegas, dificuldade de se relacionar com adultos, fica meio fechada, brincadeiras sexualizadas. Esses e muitos outros alertas estão presentes quando a criança é abusada, mas existem muitos outros que são alertas para a família e para a escola, né, também, detectar que algo de errado está acontecendo com essa criança. Essas violências que essas crianças podem ser submetidas, de forma geral, tratam-se de investidas ou tentativas de pessoas, em sua grande maioria, maiores de idade, pessoas, portanto, que podem ser responsabilizadas criminalmente, e nesse instante elas tentam qualquer tipo de relação sexual de forma forçosa ou não, em algumas ocasiões até iludindo essas crianças. Com relação a todo esse aspecto, a legislação acabou por criar uma série de mecanismos para se tentar proteger essas vítimas. E daí surgiu então a denominada rede de proteção. Rede de proteção essa que consta com um aparato de uma série de instituições, entre elas a Justiça Pública, as polícias ostensiva e Polícia Civil, a assistência social, a rede de educação e de saúde. Geralmente, em todo esse contexto, quando se descobre alguém que foi vitimado dentro desse aspecto de violência sexual, de imediato a primeira instituição que costuma surgir e dar atendimento a esses casos trata-se do Conselho Tutelar, que é quem recepciona e comunica esse fato às demais instituições, seja a Polícia Civil ou até mesmo o órgão do Ministério Público. Uma vez notificado, as atribuições da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, elas se iniciam, seja no momento da confecção do fato criminal, da apuração, através de uma investigação especializada, e da formatação do inquérito policial, que é um instrumento precioso, porque através dele todo esse arcabouço legal, todas essas provas vão ser arrebanhadas e arregimentadas dentro desse procedimento, e esse procedimento, ao término, ele culminará no seu recambiamento à Justiça, onde o Ministério Público, verificando que as provas são provas conclusivas com relação àquele indivíduo que praticou os abusos, oferecerá a denúncia e assim se iniciará o processo criminal. A sociedade também é muito importante na luta contra o abuso sexual da criança e do adolescente, pois se não tiver a denúncia, não há ação. E esta é a nossa função, estar recebendo as denúncias e tomando as medidas cabíveis. Portanto, pedimos à população que, caso saibam de algum caso ou suspeitam de algum caso de abuso com crianças ou adolescentes, que seja informado, que seja denunciado, tanto aqui para nós do Conselho Tutelar, como também pode estar fazendo no Disque 100. As denúncias podem ser feitas todas em sigilo, não precisa se apresentar, não precisa dar nome, pode ser feito dessa maneira. Então o que a gente pede de coração é que realmente denuncie. Após recebermos a denúncia, este órgão toma as medidas cabíveis ao caso, encaminha essa criança para os órgãos públicos e após isso também tem aí um acompanhamento, né, tanto com a criança como a família, com esses especialistas, para que ela volte num convívio social e que ela tenha a proteção necessária nesse período de fragilidade. O Ministério Público tem um papel de indutor de políticas públicas. E a questão da exploração e do abuso sexual de crianças e adolescentes é um dos temas
mais importantes na atuação do Ministério Público. O Ministério Público atua como indutor dessas políticas na busca da prevenção desses abusos, no sentido de conscientizar as pessoas para que a questão não seja naturalizada. Muitas famílias acham que crianças e adolescentes muitas vezes estão mentindo. Elas mudam de comportamento, mas as famílias não conseguem perceber que algumas vezes elas estão sendo vítimas de abuso. E o Ministério Público tem um papel fundamental na conscientização dessas famílias. Por outro lado, quando chega uma notícia de abuso ou de exploração sexual de crianças e adolescentes, o Ministério Público tem um papel central, à medida que é o órgão que promove a ação penal contra o abusador e contra o explorador. É o Ministério Público que leva ao conhecimento do Poder Judiciário a demanda criminal, e não só na parte criminal, mas na parte também protetiva, uma vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece medidas protetivas em âmbito civil, por exemplo, o afastamento dessa criança ou do adolescente do agressor. Se você toma conhecimento por qualquer meio ou desconfia de algum local, de algum imóvel, de alguma residência onde ocorra abuso ou exploração sexual de criança e adolescente, todos nós, de todo esse aparato da rede de proteção, solicitamos e esclarecemos a necessidade de que seja feita esta imediata denúncia. O sigilo, nesses casos, será mantido.